No último dia 23 de dezembro, o presidente Lula assina o decreto da cota de telas e claro que isso vai criar um grande alvoroço na extrema-direita que vai começar a espantalhar o assunto, criar uma série de mentiras acerca do assunto, mas a gente vai entender o porquê que isso acontece no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, vamos ler o decreto para que a gente não fique só na superfície da coisa e entenda de fato o que está escrito no decreto presidencial do dia 23 de dezembro, decreto número 12.796. Vem comigo. Mas antes da gente continuar, eu queria te fazer um pedido. Vocês sabem o quanto é difícil manter um conteúdo de cinema opinativo e crítico aqui no canal. Não é toda marca que chega até a gente, porque a gente não se exime da necessidade de falar sobre determinados assuntos. Por isso, eu peço encarecidamente que você seja o patrocinador desse canal, contribuindo no nosso Apoia-se. Aqui em cima você está vendo o QR Code para o nosso Apoia-se e você pode contribuir com qualquer quantia que você puder. Então tá aí. O presidente da República, no uso da atribuição que confere o artigo 84, inciso número 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto artigo 55 da medida provisória número 2228-1, de 6 de setembro de 2001, decreta: artigo 1º. As empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, de espaços locais ou complexos de exibição pública comercial ficam obrigadas a exibir no ano de 2026 obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem no âmbito da sua programação, observado o percentual mínimo de sessões e diversidade de títulos estabelecidos nos anexos 1 e 2. A gente já vai entender o que são esses anexos 1 e 2, a gente vai entender quais são as porcentagens, etc. aqui. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer aqui, mais uma vez, essas empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas nada mais é do que o mercado exibidor brasileiro que passa a ser obrigado a exibir filmes brasileiros de acordo com uma determinada porcentagem que progressivamente vai crescendo de acordo com o número de salas que determinado grupo detém. É assim que funciona, essa é a primeira questão que a gente precisa ter. Agora, uma coisa importante que a gente precisa ter, que envolve essa questão, que mais uma vez, isso aqui é Diário Oficial da União, portanto, isso aqui é o decreto oficial que está publicado no Diário Oficial, é que se trata de um decreto. Isso aqui é muito importante. E por que é muito importante a gente ter isso em mente? Porque você que acompanha o canal Felipe Leão já sabe isso, a gente já mencionou inúmeras vezes que a cota de telas é um projeto que se renova por decreto. Isso é um grande problema por inúmeras questões. Primeiro, se caso, por exemplo, o presidente Lula perca as eleições, ou entre alguém de direita, para além da questão do Lula em específico, entre alguém de direita, de extrema-direita, ou alguém que simplesmente não queira renovar a cota de telas por pressão de lobby, etc., ele não será renovado. Assim funciona o projeto de cota de telas e, portanto, não acaba sendo uma política de governo e não uma política de Estado, o que acaba implicando na história do cinema brasileiro uma série de conquistas e imediatos retrocessos, à medida em que essa cota de telas muitas vezes não é renovada, porque o decreto não é assinado, e etc, etc. A gente precisa sempre lembrar que o Estado, no capitalismo, ele serve de balcão de negócio de interesses privados, e, portanto, interesses de uma classe dominante específica. Aqueles que lá estão no Congresso Nacional, e, portanto, atuando a serviço de interesses privados, o estão para atender interesses, mais uma vez, de empresas estrangeiras, e aí por empresas estrangeiras a gente está falando do monopólio de produção internacional, que monopoliza o mercado de exibição internacional e também nacional, ou seja, é a gente ir na sala de cinema e ver que um único filme consegue ocupar mais de 90% das salas de cinema em determinados momentos. Ah, mas existe demanda para esses filmes, será? Será que não existe lobby dentro desse mercado exibidor? Olha só, para que você exiba esse filme aqui, eu quero tanto número de salas. Ah, mas não tem demanda por isso. Pois é, esse mercado entende que as demandas elas são construídas, elas não são naturais, elas não são postas naturalmente na sociedade. Elas são construídas ao longo do tempo. É você construir essa demanda pela oferta. Você oferta determinado produto massivamente e constrói no público a ideia de que se aquele filme está sendo ofertado massivamente, é aquele filme que precisa ser assistido, até para construir uma noção de pertencimento em grupo, ou seja, eu oferto massivamente aquele produto, eu disponibilizo através de propaganda o tanto que aquele filme precisa ser consumido, e eu crio no grupo a ideia de que se aquele filme está massivamente sendo ofertado, é aquele filme que precisa ser assistido. Portanto, políticas de proteção que garantem espaço na sala de cinema, garantem a oferta. Garantem uma primeira oferta. Não é solução de nada a cota de telas. É uma garantia de um espaço mínimo de exibição e, portanto, de oferta, que precisa ser acompanhado de políticas de
distribuição, ou seja, que o Fundo Setorial Audiovisual Brasileiro possa disponibilizar também de editais que garantem que os filmes não apenas possam ser realizados, mas que eles possam ser exibidos, para além da cota de telas, para que esses filmes de fato possam conseguir espaço nessa sala de cinema através de uma diversificação de exibição. Mas a cota de telas é um primeiro passo que não garante absolutamente nada. E a questão de ser um decreto já é um grande problema envolvendo essa questão. E aí, uma segunda problemática que envolve ser um decreto presidencial está justamente no que você está vendo acontecer agora. Ou seja, um monte dessa galera da direita espantalhando o assunto, dizendo que vai acabar com a sua liberdade de expressão, que o Estado está querendo te fazer obrigar a assistir filmes brasileiros. Ninguém tá te botando uma arma na cabeça para você assistir nenhum filme. Você sabe disso, mas eles vão criar espantalho com isso todo ano. Porque todo ano que um presidente for assinar esse decreto, essa galera da extrema-direita vai espantalhar o assunto. Vai atender aos interesses, vai buscar atender aos interesses específicos desse mercado exibidor, desse mercado produtor estrangeiro e do mercado exibidor nacional, vale dizer. E por mercado exibidor nacional, eu tô falando dos grandes majors que dominam e que monopolizam o mercado exibidor brasileiro. São poucos, 3, 4, 5 grandes majors brasileiros que dominam o mercado exibidor e que, portanto, conseguem controlar preço e exibição. Quais são os filmes que merecem ser exibidos? E quando nós temos um mercado exibidor que é extremamente concentrado, extremamente monopolizado no Brasil, é fácil que o mercado estrangeiro consiga monopolizar esse mercado exibidor. Afinal, são poucos os majors que eu consigo criar, através de lobby, essa demanda através da oferta. Eu chego nesses 5 grandes majors e estabeleço um número de filmes que devam ser exibidos dentro desse mercado exibidor. É fácil controlar o mercado exibidor quando ele é monopolizado em poucos grupos, quando não há uma diversidade de mercado exibidor. Vamos continuar. Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata caput abrange salas geminadas ou não, administradas pela mesma empresa exibidora e que integrem espaços ou locais de exibição pública comercial localizados em um mesmo complexo, de acordo com o ato editado pela Agência Nacional de Cinema. Ou seja, aqui ele está querendo dizer que abrange um determinado grupo específico. Portanto, se a gente pegar os grandes majors, eles têm um número de salas maior do que os outros grupos. E aí você vai ver na progressão de como funciona a cota de telas, como é que isso funciona. Artigo 2. O percentual mínimo de sessões de que trata o artigo 1 será ampliado sempre que houver a exibição de um mesmo título de obra cinematográfica de longa-metragem, de qualquer nacionalidade ou mesmo complexo, acima da proporção estabelecida no anexo 3. Ou seja, o que isso aqui significa? Significa que um mesmo título não pode ultrapassar um determinado número de percentual de salas. Então, veja só, se um filme da Marvel vier para o mercado exibidor brasileiro a partir desse momento e ele dizer assim, eu quero ocupar 90% das salas porque eu acho que é isso que tem de demanda, ou eu quero criar essa demanda. Não pode. Você pode atingir até 50% das salas com o mesmo filme. Mas o mercado exibidor vai falar assim, não, mas eu vou descumprir essa lei e eu quero que esse filme ocupe mais de 50% das salas. E existe uma pressão muito grande desse mercado estrangeiro e esse filme do Homem-Aranha de 3 cabeças quer ocupar 70% das salas. O mercado exibidor pode fazer isso? Pode. Mas, se ele fizer, sempre que houver a exibição de um mesmo título de obra cinematográfica de longa-metragem de qualquer ou nacionalidade de um mesmo complexo acima da proporção estabelecida, a ampliação, aqui, do número de sessões de que trata corresponderá à soma dos excedentes diários de sessões aferidos no decorrente do ano de 26. Para fins do disposto primeiro, o excedente diário de sessões equivale ao número de sessões que extrapolem a cada dia, a proporção estabelecida no anexo 3. Vamos lá no anexo 3 para a gente entender isso aqui? Olha, proporção diária de sessões em um mesmo título por complexo. Quantidade de salas no complexo, proporção de salas de sessões em um mesmo título. Se você tem 1 ou 2 salas, se o mesmo complexo tiver de 1 a 2 salas, isento. Ou seja, não precisa cumprir essa questão de ter 50%, 60% nas mesmas sessões. Se tiver de 3 a 5 salas, 66% das sessões poderão ser ocupadas por um mesmo filme. 6 ou mais salas no mesmo complexo, 50% das sessões podem ser ocupadas por um mesmo filme. Se ultrapassar isso, aí nós temos as questões envolvidas aqui mencionados. Os requisitos e as condições de validade para o cumprimento e da obrigatoriedade de que trata o decreto e a forma de comprovação e de aferição das sessões e dos títulos serão disciplinados em ato da Ancine. Artigo 4. A Ancine regulará
as atividades de fomento e de proteção da indústria do audiovisual brasileira e poderá dispor sobre o tratamento dado às obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem premiadas em festivais de reconhecida relevância sobre a permanência dos títulos brasileiros, em exibição nas sessões de maior procura de cada complexo, em função dos resultados de bilheteria obtidos com a finalidade de promover a competição equilibrada, a autossustentabilidade da indústria cinematográfica e o aumento da produção, da distribuição e da exibição de obras cinematográficas brasileiras. Ou seja, é você permitir que haja o mínimo de diversidade de produções ocupando esse espaço de cota de telas. Ou seja, é a gente entender que o capitalismo ele vai na direção da construção de um monopólio, seja ele estrangeiro ou nacional. Significa dizer que se a gente abre espaço para exibição de filmes brasileiros, se a gente cria uma cota de telas para exibição de filmes brasileiros, esse espaço de exibição para filmes brasileiros serão ocupados por quem? Pelo monopólio de produção brasileiro, ou seja, pela Globo Filmes. E aí, claro, que dentro desse aspecto da cota de telas, há uma garantia também de que possa haver uma diversidade de produções, sacou? A exibição de obras cinematográficas brasileiras que se trata de um decreto ocorrerá de forma proporcional no decorrer do ano de 2026, de acordo com o ato da Ancine. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Luiz Inácio Lula da Silva. Aí vamos entender aqui o anexo número 1, percentual mínimo de sessões. Quantidade de salas por grupo exibidor, cota por complexo, percentual de sessões. Então você vai ver aqui que conforme aumenta o número de salas, aumenta também a obrigatoriedade de sessões ao longo do ano. Então, se você tem mais de 200 salas no seu complexo de exibição, 16% dos filmes deverão ser brasileiros. E você vai vendo que uma sala, 7,5%, 2 ou 3 salas, 8%. Esse é o percentual no ano de filmes brasileiros que devem ser ocupados. Mas, evidentemente, como a gente estava mencionando anteriormente, o capitalismo tende ao monopólio. E, portanto, há também uma garantia de que haja diversidade das produções brasileiras sendo exibidas no mercado exibidor brasileiro. Ou seja, se você garante que 16% de filmes brasileiros sejam exibidos durante o ano em complexos de mais de 200 salas, para garantir que esses 16% não sejam ocupados por um único filme, ou seja, vamos lá, surgiu Ainda Estou Aqui e Agente Secreto e um filme da Globo Filmes. E esses filmes conquistaram uma demanda absoluta porque a Globo Filmes tem muito dinheiro para conquistar demandas para um determinado filme. Aí o mercado exibidor entende que ele precisa ocupar esse espaço de cota de telas por um filme brasileiro e ele vai lá e coloca todas as exibições de um único filme brasileiro. Não pode. Portanto, a gente também tem uma progressão de número de salas por complexo, que conforme vai aumentando, aumenta-se também a quantidade mínima de títulos diferentes que precisam ser exibidos nesse complexo, chegando até 32 filmes. Ou seja, os complexos que abrangem mais de 16 salas precisam exibir 32 filmes diferentes brasileiros. Bom, vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona o decreto. Vamos entender como é que tá esses espantalhos que estão sendo criados acerca do assunto? Olha só, primeiro eu quero mostrar um vídeo pra vocês. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que foi publicado por alguém da extrema-direita lá no Twitter. Olha só o nível de espantalhamento da coisa. O governo tomou o controle dos cinemas. O governo tomou conta dos cinemas, olha só. Lula acabou de assinar um decreto que obriga os cinemas a exibir filmes brasileiros a partir de 2026. E isso não é sobre cultura, é sobre controle. Não é sobre cultura, é sobre controle, hein, gente? Cuidado. A Ancine agora tem o poder de ditar o que você assiste. Não tem. A Ancine não tem poder de absolutamente nada. A Ancine é uma agência reguladora, ela serve só pra regular distorções de mercado. É só isso. Inclusive, ela serve justamente para que o mercado privado possa utilizar dinheiro público para fazer filme. Para regular dinheiro público para mercado privado fazer filme. Olha só que loucura. Forçando salas a manter filmes nacionais em horários nobres. Forçando salas a produzir filmes a exibir filmes nacionais em horários nobres. Independentemente da bilheteria ou do interesse do público. Então, mais uma vez, é aquela questão que a gente sempre disse, o interesse do público ele é construído. E por que será que as pessoas assistem majoritariamente filmes internacionais? Porque existe um monopólio. Existe um monopólio que se impera ao longo da história que construiu uma demanda. Ninguém nasce pedindo por filme do Homem de Ferro, mas as pessoas, depois que lançaram, quiseram assistir. Por que será? Porque essa porra dessa demanda se estabelece pela oferta. Se é essa porra de filme que é ofertado massivamente ao longo da história, é esse filme que as pessoas vão querer assistir. Se só tem na prateleira um tipo de filme, é esse filme que as pessoas vão querer assistir. E existe muito dinheiro envolvido para que um filme seja exibido,
é esse filme que as pessoas vão assistir. Porque a demanda se estabelece pela oferta. O gosto não é naturalmente construído. As pessoas não naturalmente desejam nada. Eles chamam isso de impulso para o cinema nacional, citando sucessos isolados como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Sucessos isolados, o que é mais uma mentira, mais um espantalhamento por essa galera. Mais um. A gente sabe que o Agente Secreto e Ainda Estou Aqui foram sucessos recentes da exibição no mercado brasileiro, mas também, é só olhar os dados, assim, é porque essa galera tem medo de estatística. Mas o cinema brasileiro cresceu 200% no mercado exibidor no ano de 2025. 200%! Não são sucessos isolados que respondem a esse crescimento. E se a gente for na história do cinema brasileiro, isso se amplia a um grau, assim, absoluto que essa galera não entende porque não conhece a história do cinema brasileiro. A gente tem os maiores momentos de crescimento do mercado exibidor brasileiro em momentos onde há muito financiamento e onde há forte cota de telas. Desde o ano de 2003, onde a gente retoma o projeto de cota de telas, mas até a gente voltar aos anos 70, onde a gente teve um profícuo crescimento da indústria audiovisual brasileira. Mas a realidade é uma intervenção estatal direta no mercado. Em vez de deixar o público escolher o que quer ver, o governo impõe cotas e regras de permanência. Aí é aquele velho espantalhamento, mais uma vez, né? De vez das pessoas escolherem o que elas querem ver, mas elas não escolhem. O que é escolher? Mais uma vez, o capitalismo tende ao monopólio. E, portanto, o capitalismo tende à homogeneização das escolhas. Diferente do que essa galera quer dizer, que você tem que ter a liberdade para escolher o que você quer assistir, na verdade, você vai pra sala de cinema pra escolher entre o filme da Marvel ou da DC. Quando menos você tem um filme do Spielberg lá pra tu assistir. Isso é liberdade de escolha? É isso que é liberdade de escolha? Porque o monopólio tende a isso. O monopólio tende a quebrar a concorrência, a não ter a concorrência. A ideia de livre mercado, onde a concorrência se estabelece, etc., é mentira. É uma idealização. Distorcendo a concorrência e punindo os exibidores que precisam lucrar para sobreviver. A Cinemark querendo lucrar para sobreviver. É a velha tática de forçar artificialmente o que não se sustenta organicamente. Eles querem decidir o que passa na tela grande, empurrando produções que talvez ninguém queira ver. Acho maravilhoso como a extrema-direita eles não conseguem nem mesmo criar um texto, eles precisam pedir pra inteligência artificial fazer isso pra eles. Tudo em nome de uma competição equilibrada que só existe na cabeça dos burocratas. Prepare-se. A sua liberdade de escolha na bilheteria acabou de ser revogada por decreto. A sua liberdade de escolha nas bilheterias não existe há muito tempo. E não é por conta de decreto de cota de telas. Não existe porque a Warner está sendo comprada pela Netflix. Porque a Paramount foi comprada pela Skydance. Porque existe uma formação de monopólio no mercado produtor internacional que condiciona aquilo que você tem que assistir. Porque eles controlam o que é feito. E produzem, portanto, uma homogeneização das produções. É tudo igual. Você tem a opção de escolher entre duas coisas idênticas. Essa aqui é a liberdade no capitalismo. Maravilhoso, né? Mas evidentemente que não para por aí. E eu queria te mostrar uma outra imagem. Olha aí, evidentemente, né? Rosângela Moro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, claro, ela compartilhando da Jovem Pan News, assinou nessa quarta-feira 24 o decreto que regulamenta a cota de telas para o ano de 2026. Mais uma vez, decreto. E, portanto, quando a gente precisa de decreto para uma política como a cota de telas, a gente vai sempre, todo ano, sofrer desse espantalhamento. Espantalhamento esse que cria uma noção do que é cinema brasileiro, que faz as pessoas crerem que cinema brasileiro é uma grande porcaria que ninguém quer assistir. Só que a história prova o contrário. A história prova que todos os momentos onde houve financiamento para o cinema brasileiro, acompanhado de forte cota de telas, o cinema brasileiro cresceu vertiginosamente no número de pessoas assistindo a filmes brasileiros. Isso é história, isso é dado. Por mais que as pessoas não gostem muito de dados, de estatística, de fatos, de materialidade, é isso que impera. A medida publicada no Diário Oficial da União torna obrigatória a exibição de filmes de longa-metragem brasileiro em todas as salas de cinema. Rosângela Moro, somos obrigados a gostar do filme também? Não, minha querida, você não é obrigada a gostar, você não é obrigada nem mesmo a assistir. O que é obrigado é o filme ser exibido. Você não precisa comprar o ingresso, tá? Fica tranquilo. Ninguém vai pegar você pelo braço e te colocar dentro da sala do cinema. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? O que vai acontecer a partir desse momento é que as pessoas vão poder ter a escolha de assistir e, quem sabe, a escolha de gostar ou não de um filme brasileiro. Que, para além
de aceitar o espantalhamento de gente como você, de dizer que o cinema brasileiro é uma grande porcaria que ninguém quer assistir, essa pessoa tem a oportunidade de assistir, de conhecer e, quem sabe, dizer se ela gosta ou não. Quem sabe dizer que é uma grande porcaria mesmo, mas que ela possa, pelo menos, conhecer. E não dizer que não gosta sem nunca ter visto um filme brasileiro para além dos meia dúzia de filmes da Globo Filmes que ela assistiu. Sabe? A galera precisa entender, mais uma vez, e aí é algo que a gente já falou inúmeras vezes aqui no canal também, assim, a galera precisa entender que qualquer país sério tem política de cota de telas. Porque qualquer país sério entende que os Estados Unidos imperam no mercado produtor internacional e, portanto, o monopólio americano de produção, em qualquer lugar, seja na França, seja na Coreia do Sul, seja na Espanha, seja em qualquer outro lugar, o mercado produtor americano vai entrar e vai dominar a sala de cinema. E ao dominar a sala de cinema, vai destruir a indústria local. E qualquer país no mundo que deseja manter a sua indústria, e aí por indústria eu tô falando qualquer indústria de qualquer setor, precisa proteger essa indústria do mercado estrangeiro, do monopólio internacional, senão não tem competição. Senão a indústria local quebra. E quebrar a indústria local, que essa galera não gosta de dizer, mas quebrar a indústria local significa tirar emprego de uma galera. Então qualquer país sério, que se pressupõe sério, protege a sua indústria local. Vamos para mais uma? Pra gente finalizar? Então tá aí, de mais uma das pessoas da extrema-direita lá no Twitter, essa aqui é a Julia Lucy. Em modo Coreia do Norte, prometa! Decreto de Lula obriga a exibição de filmes brasileiros em cinema. Na verdade, assim, prometa, mas não é. Na verdade, é em modo Coreia do Sul. Gente, o que a galera acha que é cota de tela, gente? Cota de telas é uma medida protetiva que o Trump tá fazendo nos Estados Unidos agora ao tentar taxar filmes estrangeiros em 100%. Uma tentativa justamente de fazer com que a indústria americana retorne pro território americano numa medida protetiva em que, ao taxar em 100% o mercado estrangeiro, eles não estão taxando o cinema brasileiro que vai entrar lá, porque o cinema brasileiro vai dominar o cinema americano. Não, não é isso. O que eles estão fazendo é justamente entendendo que fazer cinema nos Estados Unidos é muito caro, o que fazia com que muitas empresas americanas estivessem saindo dos Estados Unidos para fazer filme fora dos Estados Unidos e retornar aos Estados Unidos, o que fazia, mais uma vez, que a indústria americana estivesse cada vez mais perdendo a quantidade de empregos sendo produzidos internamente. O que o Trump estava fazendo? Taxando em 100% esses filmes para que a indústria local voltasse para os Estados Unidos. Medida protetiva. Tal como a cota de telas é uma medida protetiva, gente. Existe muito Estado nos Estados Unidos. Existe muito Estado para que o cinema americano se consolide como um mercado monopolista internacional como é hoje. Os Estados Unidos e o cinema americano só é monopolista no cinema por conta de muito Estado ao longo da história, de muito dinheiro militar ao longo da história, de controle de patente ao longo da história. É assim que se forma o monopólio americano. E aí eles controlam o mercado produtor, o mercado exibidor, controlam o mercado distribuidor. E aí o que a gente faz? Não, a gente tem livre mercado. É livre mercado pra gente e proteção pra eles. É assim que funciona. Então não tem modo Coreia do Norte. Pô, quem dera se fosse o modo China aqui, que o mercado, que a cota de telas fosse majoritária, que não fosse 16%, mas fosse 50% pra filme brasileiro. Quem dera fosse assim. Mas não é assim que funciona. A gente tá falando de medida protetiva tal como Coreia do Norte, tal como França, tal como Espanha, tal como o mercado exibidor de qualquer país sério. Sabe? Enfim, o espantalhamento de sempre que tem surgido, vocês já conhecem, né? Curtiram o vídeo?